Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não seja apenas hoje, mas para todo sempre. Amado, eu quero convidar você, nesse dia, domingo, Escola Bíblica Dominical, convidar você para abrir sua Bíblia, na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 ao versículo 16, e acompanhe comigo nessa leitura. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amado, como diz o apóstolo Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós prosseguimos para o alvo, vamos estar diante do alvo para a soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero orar por você e para você nesta manhã, e desde já orar pelo pregador desta manhã, que vai nos ensinar, nos vai dar uma lição da palavra de Deus, o nosso irmão que está em Canadá, o João Manuel. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. E que o Senhor, que o teu Espírito continua para nos fazer caminhar para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Deus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito usa poderosamente o nosso irmão João Manuel, Deus. Que ele seja instrumento vivo na tua mão, para que possamos, Pai, ouvir e compreender a tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Meu irmão João Manuel, Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Primeiro eu quero agradecer o convite da Mayara, dizer que para mim é um privilégio muito grande estar aqui nessa manhã de domingo, né? Esse vídeo vai pro ar no domingo de manhã, podendo trazer essa mensagem para vocês. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Um privilégio realmente, né? E eu espero que essa mensagem fale ao coração de vocês, assim como falou e tem falado ao meu, né? Antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava dando uma olhada nos outros vídeos, né? Vi vídeos da Rose, vi vídeo do Fábio, vi vídeo do pastor, eu sempre procuro acompanhar, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o último vídeo que a Rose colocou, acho que no dia 2 de agosto, né? Falava sobre crise, né? E o tema da crise é muito complementar, ou seja, é muito próximo ao tema que eu escolhi hoje, que é sobre as tribulações. Não é fácil falar sobre isso, tá? Não é fácil falar sobre crise, tribulação, provação. Apesar de ser do momento que a gente está vivendo, é meio que pedir isso, né? Mas não é fácil. Então eu acho que a gente precisa... Não é fácil nem pregar sobre isso, nem falar sobre isso, como também receber. Porque o nosso coração, quando a gente está passando pelas tribulações, ele tende a se fechar, ele tende a ficar duro e ele tende a olhar para dentro, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar preparado para passar por momentos de crise, para passar por momentos de tribulação e, como a gente vai ver daqui a pouco, sair com um caráter, como a Rose colocou em Tiago, né? Um caráter aprovado, sair fortalecido, saber que Deus trabalha através das tribulações também. Tá? Então, o versículo que eu escolhi para hoje está lá em Romanos 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tá? Eu vou ler de novo, porque eu acho que é muito importante ter claro o link, a conexão entre essas 4 palavras durante o versículo. Como é pequenininho, não vai tomar muito tempo. Então vamos lá, fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Quando eu comecei a procurar, a estudar sobre esse versículo, sobre esses versículos, eu encontrei vários sentidos para essa palavra tribulação, né? Eu tenho certeza que quando Paulo coloca todo esse contexto, ele não está querendo dizer que a gente tem que passar pela tribulação simplesmente feliz. Ah, que bom que eu estou passando por uma tribulação. Não é isso. Mas ele sabe que Deus trabalha através das tribulações e que Deus pode também nos esculpir através das tribulações, né? Então, a palavra tribulação, tem aqui na minha colinha aqui que está embaixo, eu encontrei dois significados para ela. Um vem do grego, que fala tilips, não sei como se pronuncia, tá? Mas no grego, tanto a palavra tribulação quanto a aflição, elas têm o mesmo sentido, né? Que significa pressão. Ou seja, a vida cristã, a nossa vida, ela é cheia de pressões, seja a pressão do mundo, seja a pressão do próprio diabo, seja a pressão das circunstâncias que a gente tem vivido. Ou seja, tribulação no grego está associada a pressão, tá? E outro significado que a palavra tribulação tem vem do latim, eu acho. Essa é do latim, que é tribulum. Tribulum era um descascador de trigo, ou seja, ele separava o trigo da palha, né? E aí quando eu paro para pensar e falo, poxa, tribulação, no latim é tribulum, né? Era um instrumento utilizado para separar o trigo da palha. Eu consigo ver claramente que existe uma conexão entre você estar passando por uma tribulação e você estar sendo separado. Deus consegue estar não te provando também através disso, mas sabendo que você pode estar sendo, a sua fé pode estar sendo provada, né? E que você pode estar tendo uma oportunidade de entender e de ver aquilo que está sendo bom e aquilo que está sendo ruim, tá? Então, mais uma vez, eu quero reforçar que a tribulação, ela não é algo fácil de se passar, ninguém é masoquista, ninguém gosta de passar por tribulações, mas eu acredito muito que Deus tenha um propósito nisso, tá? E aí eu quero entrar um pouquinho no como, tá? Então a primeira coisa que o versículo coloca é que a tribulação produz perseverança, tá? Em várias versões da Bíblia, em outras versões que não a nossa, essa palavra perseverança, ela está associada a paciência, né? No Salmo 40, versículo 1, ele fala: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Essa paciência não é uma paciência simplesmente de você esperar e sofrer. Não, é uma paciência de uma pessoa que entende, uma pessoa que sabe que Deus continua trabalhando, tá? Ela é uma paciência vitoriosa, digamos assim. Ela é uma paciência que, apesar de ser difícil apesar de ser difícil ser paciente em momentos de tribulação, é saber que Deus continua trabalhando ali e através disso, tá? Então vamos lá, continuando. A tribulação produz perseverança, entre parênteses, paciência, tá? E a perseverança, a experiência. Experiência, eu consigo entender dois diferentes sentidos para isso, tá? Para essa palavra experiência. Primeiro, é uma experiência de uma pessoa que conhece o Deus que está trabalhando. É uma pessoa que que é difícil passar por isso, mas é uma pessoa que ela sabe o Deus a quem ela serve. Existe um versículo em Timóteo, que eu vou ler aqui, né? Botei aqui no computador aqui embaixo, porque fica mais fácil para ler, senão eu teria que pesquisar aqui na Bíblia, né? Mas enfim, o versículo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz: por essa causa eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O principal
colocação nesse versículo que me leva a crer que Timóteo era experiente, que ele conhecia o Deus a quem ele servia, é como ele mesmo fala, porque eu sei em quem eu tenho crido, né? Ele conhece, ele sabe quem é esse Deus, né? O segundo significado dessa palavra experiência para mim, ou seja, o primeiro é alguém que é experiente, alguém que conhece. O segundo é de alguém que experimentou, tá? Experiência no sentido de experimentar, né? E aí a gente tem vários versículos que nos sustentam nisso, tá? Eu coloquei o Salmo 40, versículo 1, né? E ele fala: esperei com paciência no Senhor, né? E aí o resultado: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, ele experimentou o salmista experimentou aquilo que Deus fez na vida dele, tá? Então essa experiência é muito importante, não só de você conhecer o Deus que você serve, tá? Mas de você poder experimentar e ver, né, com os olhos, né, digamos assim, né, o que Deus pode fazer, tá? Então isso é muito importante. A tribulação, ela também nos proporciona experimentar e ter essas experiências com o nosso Deus, tá? Por fim, ele coloca: a tribulação produz perseverança, e a perseverança... Espera aí que o celular tá apertando aqui. Vamos lá. Por fim, ele coloca: e a experiência produz a esperança. Vamos lá. Esperança é uma palavra que, na minha opinião, é linda, né? Porque eu acho que a vida cristã, ela também se resume na esperança daquilo que está por vir, né? Na esperança da glória que a gente vai viver ao lado do Pai, né? A Bíblia coloca em vários versículos diferentes que nós somos passageiros aqui, né? E que a nossa casa mesmo, o nosso lar é no céu. Então nos dá esse sentimento de esperança, né? Eu acho isso lindo, né? Você mesmo sabendo que aqui está sendo difícil, que as circunstâncias estão difíceis aqui, que realmente não é fácil passar por aquilo que a gente passa, você ter a esperança firme e viva no coração de que um dia, aquele glorioso dia, naquele dia maravilhoso, Jesus ele vai voltar, ele vai resgatar a igreja e ele vai nos levar para viver uma vida eterna ao lado do Pai. Eu acho que essa esperança é a que nos alimenta, ela nos mantém vivos, né? Ela nos mantém firmes, e nos momentos de tribulação é muito importante você ter essa esperança, né? É você saber que vai passar, né? Jesus vai voltar, um dia ele vai levar a gente, né? E a gente vai viver uma vida eterna, gloriosa ao lado dele, né? Então tem vários versículos também que nos remetem a isso, a essa esperança, né? Eu separei 2, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem vários outros. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é essa experiência, essa esperança que eu estou querendo falar aqui. Então vamos lá. O primeiro versículo que eu separei para que a gente entenda isso está lá em Abacuque 3, e aí eu não botei aqui na minha colinha, então eu vou ter que abrir. Só um segundo. Vamos lá. Abacuque 3, versículos 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, eu consigo enxergar claramente o profeta Abacuque como uma pessoa como se fosse um exemplo, um modelo disso que eu estou tentando colocar aqui, né? De alguém que foi paciente nas tribulações, que experimentou o poder de Deus, o agir de Deus na vida dele, e que tem a esperança firmada no Senhor.
Ou seja, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteçam várias coisas ruins, como ele coloca aqui, né? A figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ou seja, ele coloca, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A esperança dele, né? A confiança dele está no Senhor, né? É como se fosse... Eu vejo o profeta Abacuque aqui como, mais uma vez, o exemplo, o modelo, né? Daquilo que eu gostaria até de ser, né? De uma pessoa que experimentou e conhece e tem a esperança firmada no Senhor, tá? E o segundo versículo que eu separei para falar um pouco sobre essa esperança no Senhor tá lá em Isaías, né? Que diz, Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, irmãos, apesar de estar tudo difícil, eu sei disso, eu passo por isso, né? Aqui no Canadá, graças a Deus, as coisas estão mais fáceis, né? Mais fáceis não, elas estão mais calmas, né? A gente pode voltar a sair, aí falando um pouquinho sobre essa tribulação maior que a gente tem vivido hoje, que é essa questão do coronavírus, né? Irmãos, aqui as coisas estão mais fáceis, as coisas estão mais calmas, a gente já consegue sair, a gente já consegue voltar a ter uma vida um pouquinho mais parecida daquilo que era o normal antes, né? A gente consegue ir a restaurantes, a gente consegue encontrar os amigos, a gente consegue ir na casa de um, na casa do outro, a gente consegue receber as pessoas na nossa casa, enfim, a gente já pode ter uma certa volta à rotina, né? O que é maravilhoso. Mas para vocês que estão no Brasil, ou para qualquer pessoa que um dia vai ver esse vídeo, né, eu quero que essa mensagem esteja forte no coração de vocês, firme no coração de vocês, em saber que, como coloca aqui, né, nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Então que você espere no Senhor, que o momento de tribulação que a gente tem passado hoje, ou qualquer outro momento de tribulação que a gente venha a passar na nossa vida, sejam momentos que nos façam esperar mais no Senhor, que nos façam confiar mais no Senhor, que nos façam ter e fazer do Senhor a nossa rocha e a nossa fortaleza, porque Isaías diz aqui, né? Desde a antiguidade ainda não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus que trabalha, ou seja, não existe nenhum outro Deus que trabalha em favor, né, daqueles que nele esperam. Então vale a pena confiar no Senhor, né? Ainda que as coisas pareçam difíceis para a gente, né, ou que as coisas estejam difíceis para a gente, ou ainda que as coisas pareçam até fora um pouco do nosso controle, as coisas continuam rigorosamente debaixo do controle e da mão do nosso Deus, tá? Então, para fechar, eu quero que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, seja uma palavra que traga vigor, né? Que a gente saiba que, apesar das tribulações serem momentos difíceis, Deus trabalha através delas e que a gente pode sim sair mais próximos do Senhor, mais fortalecidos nele, mais firmes na fé, sabendo que o resultado da tribulação pode ainda nos colocar mais próximos do Senhor e fazer com que a gente experimente coisas maiores e melhores nele, tá? Eu quero terminar fazendo uma oração, né? E eu desejo que vocês sejam edificados através dessa palavra também, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos no Senhor a nossa rocha, a nossa segurança, Deus, porque nós sabemos que não existe nenhum outro onde nós podemos e devemos confiar, e nós sabemos, Deus, que o Senhor trabalha em favor dos que esperam no Senhor. Pai, como é bom poder confiar no Senhor, Deus, e experimentar e ver, Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor não nos abandona, Deus, e que ainda que as circunstâncias estejam difíceis, o Senhor sustenta, Deus, nos sustenta, Deus, segura, Deus, nas nossas mãos. Pai, que os momentos de tribulação sejam momentos que nos levem a estar mais próximos do Senhor e a experimentar e a conhecer mais do Senhor, Pai. Eu desejo que, Pai, essa mensagem possa alcançar, Pai, os corações, que a semente seja lançada, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar
para que encontre solo fértil, Deus, e que venha a dar bons frutos, Deus. Abençoa, Pai, o nosso povo, Deus, abençoe a Igreja de Cordeiro, Deus, nos faça, Deus, um povo vivo, Deus, e próximo do Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, para que as pessoas possam conhecer mais e mais do Senhor através de nós. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus.